Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. E na videoaula de hoje, vim trazer para vocês um circuito temporizado com relé. Um circuito, então, um temporizador, utilizando um relé, que pode ser um relé de 12 volts ou um relé de 6 volts, vai depender da tensão inicial aplicada. Por exemplo, aqui nós vamos fazer então ligar dois LEDs. Eu tenho um LED amarelo aqui, um LED amarelo e um LED vermelho, fornecido pela Globitech, uma das maiores lojas de componentes eletrônicos do Brasil. Vamos lá então, que eu vou passar a lista aqui de componentes. Vai precisar de dois LEDs. Vai precisar de um relé de 12 volts, mas o ideal seria de 5 volts. Como eu vou aplicar uma tensão ali de 10 a 12 volts, então vou utilizar o relé de 12 volts aqui, tá certo? Mas você pode utilizar o relé de 5, 6 volts se for uma voltagem menor. Um capacitor de 1000 a 2000 microfarad por 16 volts. Dois botõezinhos aqui, push. Botõezinhos push são esses aqui que você aperta e volta, ó. Beleza? Dois esse. Um transistor BC548, BC547, BC337. Qualquer outro equivalente NPN. Vai precisar de um resistor de 10 ohms, que é marrom, preto e preto. Um resistor aqui de 390, de 220 a 390 ohms. Esse de 390 é laranja, branco e marrom, certo? Mais um resistor aqui de 560 ohms, mas pode ser com uma resistência maior, como vou utilizar uma voltagem um pouquinho maior. Esse é azul, cinza e marrom, de 680 ohms. E um diodo retificador, que pode ser um N4003, um N4004, um N4007 também. É isso aí, então vamos montar lá, que eu vou passando as dicas aqui para vocês. Vai precisar de jumper também, para estar fazendo aí as ligações necessárias. Se você precisa de componentes eletrônicos, como por exemplo, entre LEDs, relés, capacitores, transistores, diodos, resistores, botões, chaves, você precisa de semicondutores, tiristores, triacs e jacks. Você precisa de disjuntores também, toda a linha para eletrônica industrial e ferramentas também para a bancada, como por exemplo fontes, multímetros, osciloscópios, uma gama aí, uma diversidade de componentes aí, pessoal. Tudo que você precisa ter na Globitech. Vai ficar o contato aqui embaixo para você estar acessando o perfil da Globitech no Mercado Livre, o WhatsApp também, o site, o Facebook, você conversa direto com o Charles. Também vai ficar aqui no canto o Instagram da Globitech, eu recomendo você estar seguindo a Globitech. Então vamos lá, pessoal, partir para a montagem, tirar nossos dois LEDs aqui e vamos iniciar. Essa protoboard aqui também foi cedida pela Globitech para nós fazermos os nossos testes. Até metade aqui na horizontal vem a trilha do positivo, aqui vem na horizontal, tá na metade a trilha do GND, e aqui são as colunas que vêm até no meio e elas chegam até nas polaridades aqui e terminam, ok? Vamos lá então, iniciar a montagem aqui. Vamos colocar esse capacitor eletrolítico. Nós vamos puxar um jumper aqui. Eu vou fazendo, pessoal, e você vai vendo. Se você tiver uma protoboard, esse esquema vai ficar disponível no link abaixo do Mega. Mas se você tiver uma protoboard aí, uma matriz de contato, você pode estar fazendo também.
Aí agora nós vamos puxar o capacitor, parte da listra para o GND e vamos puxar ele até aqui, até nessa outra coluna. Aqui agora do positivo ali, nós vamos puxar mais um jumper. Se você for fazer da forma caseira que eu ensinei vocês, é muito fácil, é só seguir lá, fazer a protoboard e tá seguindo os passos que é mamão com açúcar, galera. Circuitinho muito fácil de estar fazendo. Aqui nós vamos puxar agora até nessa outra coluna ali. Positivo. E aqui nós vamos colocar um botãozinho que nós chamamos ele de push, tá certo? Ok, dá para nós colocar virado pro outro lado lá? Para nós apertar ele aí quando precisar, ok? Botãozinho colocado. Agora do GND nós vamos puxar outro botão aqui. Vamos pegar aqui um jumper. Mais um jumper aqui. Vamos puxar do GND aqui. Aí tem nessa coluna e vamos colocar mais um botãozinho aqui. Esse nós vamos colocar virado para cá. Agora, desse botão aqui, nós vamos puxar um resistor. Resistor de 10 R ohms, marrom, preto e preto. Nós vamos puxar dessa coluna aqui. Essa coluna até nessa outra aqui do lado. Agora, desse capacitor aqui, nós vamos levar até no botãozinho aqui um outro jumper. Nós vamos puxar aqui. Deixa eu colocar esse fio aqui. Nós vamos puxar, deixa eu tirar esse capacitor aqui. Vamos puxar dessa coluna aqui. Até no botãozinho que vai nesse ponto aqui. Até na outra parte do botão, tá certo? Do capacitor até na outra parte lá do botão. Isso. Agora, da junção do capacitor e do botãozinho, nós vamos puxar um resistor. No caso, eu vou utilizar um de 580 R ohms. 680. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Até nessa parte da coluna aqui, vai ser o número 8, na coluna número 8. Agora nós vamos utilizar o nosso transistor. O nosso transistor é o seguinte. O pinout dele, deixa eu puxar mais aqui no meio e tentar dar um foco. O pinout do BC548, do qual você for utilizar, se for um equivalente, você deve ter noção aí, ter o datasheet em mãos, saber a configuração dele, ter as especificações sempre do teu transistor para que você não faça a ligação errada, porque a ligação errada pode comprometer o circuito, acabar danificando o transistor e o teu circuito não vai ficar operante. Da esquerda para a direita, sempre contar da esquerda para a direita, o da esquerda vai ser o pino número 1, o coletor, o do meio dele vai ser a base, o número 2, e o à minha esquerda vai ser o emissor, número 3. Vamos colocar esse transistor aqui
como são colunas na vertical, nós vamos colocar o nosso transistor aqui dessa forma. Vamos colocar ele aqui, mais no meio. O coletor dele aqui tá passando nessa coluna aqui. É coletor, base e emissor. Nós vamos puxar um jumper, então, direto do transistor, direto a positivo, lá no fio vermelho, na linha horizontal. Aqui nós vamos puxar direto a positivo, alimentando ele. Beleza, essa parte tá pronta. Agora nós vamos puxar um jumper aqui. O capacitor tá cobrindo, mas esse resistor ali de 680 R ohms até a base do nosso transistor. Vamos colocar um jumperzinho ali que vai até a base. Nós colocamos esse jumper aqui, alimentamos de coletor do transistor NPN, porque nós precisamos ligar o nosso transistor. Não é só alimentar no coletor ele, no emissor, que o transistor vai ficar operante. Você está alimentando, mas você precisa ligar ele. E a forma de ligar o transistor é alimentar a base com uma pequena descarga dopada de positivo. Se fosse um PNP, nós deveríamos alimentar com uma descarga de GND daí. Vamos colocar a chave aqui de novo. Vamos colocar virada para cá, tanto faz, né? Você lembra desse resistor de 10 R ohms que eu coloquei aqui? Nós vamos colocar um fio, um jumper, que sai da coluna dele, que vai até lá junto com na coluna do nosso, que vai na junção do capacitor, do positivo do capacitor e a junção do resistor de 560, de 680 R ohms, que nós vamos utilizar. Nós vamos colocar aqui então. Vamos tirar esse capacitor para ficar mais fácil aqui de ver. Vou colocar um fio um pouco grande aqui, mas não tem problema, não quer dizer. Eu não quero cortar ele, então vamos colocar o nosso capacitor novamente. Aí, vai ficar assim então, pessoal. Vamos colocar o nosso relé. Eu soldei os conectores metálicos aqui nos terminais para ele ficar maior, que daquele jeito ele não encaixa nessa protoboard. Vamos conectar aqui então. Vamos conectar dessa forma aqui. Se você quer uma protoboard dessa, você pode estar adquirindo aí na Globitech, comprando pelo Mercado Livre. Aí, nosso relé já foi colocado. Agora aqui no nosso relé nós vamos colocar um diodo retificador, olhando ele de frente assim, com essa marcação aqui, com os 3 pinos da direita para a esquerda, nós vamos colocar o nosso diodo retificador então. A parte da listrinha do nosso diodo vai para a esquerda e a parte do corpo preto vai para a direita. Vai ficar essa configuração aqui então, olhando o relé de frente. Agora nesse terminal aqui, onde tem a listrinha do nosso diodo, nós vamos colocar um jumper, um fio aqui. Esse jumper, nós vamos levar ele até o emissor do nosso transistor. Até o emissor do nosso transistor. Então ele vai ficar assim, galera. Fica um pouco cheio de fio, mas é comum nessas protoboards. Agora, do nosso lado direito, onde está esse diodo, nós vamos levar até GND. Vamos pegar um jumper aqui
e vamos levar essa parte até GND. Estão vendo? Então vai ficar dessa forma. Agora do terminal do meio, nós vamos colocar, eu resolvi colocar o resistor de 330 R-ohms mesmo. Vamos colocar ele aqui. Então tem que levar do resistor até positivo. Do resistor até positivo daquela coluna, então, até o B+. Aqui nós podemos colocar um fio que vai nessa coluna. Aí. Até o positivo aqui. Beleza. Agora aqui é fácil. É a última etapa. Nós vamos acrescentar os LEDs. Não precisa mais de nenhum componente fora eles. O LED é o seguinte, se for um LED novo, o terminal maior vai ser o positivo. E o menor vai ser o GND. Que nós chamamos de positivo de anodo e o GND de catodo. Se você não sabe identificar, o filete mais fino do terminal ele é o anodo positivo e o chanfrado, a parte da panelinha maior, é o catodo, o negativo do LED. Então, vamos colocar o LED vermelho aqui. Nós vamos colocar então a perninha maior, que é o positivo, naquele terminal. Aqui, nesse ponto. Aí, galera. E dessa parte do LED nós vamos levar até GND. Vamos pegar um fio aqui. Vamos colocar um jumper até GND. Ainda olhando o nosso relé de cima, nós vamos colocar esse LED aqui. O catodo do nosso LED, que é a perninha menor, se ele for novo ou chanfrado maior, nós vamos levar até GND. E a perninha do positivo do nosso LED vamos colocar até no terminal do nosso relé. Nosso relé, da forma que você... Teu sotaque aí, né? Isso, aí. Beleza. E aqui nós vamos levar até GND esse ponto. Nós vamos levar ele até GND ainda. Vamos pegar um fio aqui, colocar um fio vermelho mesmo, mas não, só para nós fazermos um jumper aqui mesmo. Até GND. Você confere para ver se o teu circuito ficou tudo certo. Ficou montado tudo correto. Confere uma, duas, três vezes para ver se não errou nenhum jumper. Se você for seguir o projeto lá, beleza. Se for fazer de uma forma caseira que nem nós fazemos, ficar perfeito. Mas se você quiser adquirir uma protoboard dessa, você pode comprar aí no perfil do Mercado Livre aí da Globitech, tranquilo, para você poder tá fazendo teus testes aí, tuas experiências com os projetos. Nosso circuito já está pronto, como vocês podem ver. Só eu recomendo para vocês sempre verificar todos os componentes e a ligação, se você for fazer na protoboard, então. Então vamos lá, meu circuito está desligado, vou alimentar ele. Vou alimentar ele aqui. Ok.
Agora aqui, esse botão primeiro aqui que nós fizemos, que leva a alimentação até a base do nosso transistor, nós vamos ligar ele. Ele é o botão que liga, o temporizador. Como vocês podem ver, a contagem do nosso temporizador já foi ativado, já ativou o relé. E o funcionamento dele é o seguinte: quando nós apertamos esse botão, nós carregamos esse capacitor. Nós carregamos esse capacitor que faz com que o nosso relé ele ligue, tá certo? Esse outro botão aqui é o botão de reset. Eu vou descarregar o meu capacitor agora. Meu capacitor ele descarregou. Agora eu vou carregar o meu capacitor novamente e vou descarregar aqui utilizando um VU de LED. Pronto, descarreguei o meu capacitor utilizando a energia que estava aqui. Vamos carregar aqui. Quando eu carrego o meu capacitor, ele tem a energia aqui que mantém ele carregado, utilizando um campo elétrico. E esse capacitor é que ele vai ficar carregado por um determinado tempo, que pode variar, dependendo da capacidade dele. Por exemplo, eu coloquei um outro que menor de 1000 por 10 volts. Você pode diminuir, pode colocar um de 470R. Você consegue trabalhar, manipular o tempo que o circuito vai ficar ligado, manipulando esse capacitor. Daí você vai ver quanto tempo que ele fica ligado com essa configuração carregado. Por exemplo, fica determinado tempo, você testa outro capacitor lá de 2200, fica outro tempo. Esses LEDs aqui são uma demonstração de como você pode aplicar esse projeto. Por exemplo, é o LED só para nós ver como que ele funciona aqui, mas você pode aplicar em outras funções. Você que precisa de uma, vamos dizer assim, de um temporizador. Esse circuito está funcionando em 12 volts, mas o tempo aqui vai ser ditado por o capacitor. Vamos tirar ele. E vocês podem ver que ele parou de funcionar. Por exemplo, sem o capacitor, meu circuito vai ficar intermitente. Vamos colocar outro capacitor aqui. E quando o meu capacitor descarregar, vai desativar o relé, que vai fazer com que o LED de indicação de desligado acenda, tá certo? Então essa é a função. Vamos resetar agora, descarregar o capacitor, botão reset. Então essa é a forma de como funciona esse circuito, uma forma bem básica. Às vezes você precisa de um temporizador e ele está aí na mão, ok? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.